Olá, vamos continuar? No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre alguns conceitos que nós falamos em vídeos anteriores, tá ok? Vamos abordar os linked server, as integration runtimes, vamos falar sobre triggers, vamos falar sobre dataset, tá ok? Vamos fazer um apanhado geral da nossa pipeline, tá ok? Então, bora lá. Conforme estamos apresentando na tela, o nosso linked server ele foi desenvolvido com a finalidade de permitir a realização da conexão com uma fonte de dados, seja ela origem ou destino, tá ok? Recapitulando o exemplo que nós trabalhamos no vídeo anterior, onde nós construímos uma pipeline de dados para ingestão de um arquivo CSV que no nosso caso estava no storage do nosso departamento esportivo, e esse arquivo ele deveria ser copiado para um outro diretório para possíveis análises, tá ok? Então, nesse cenário, o linked server ele foi o responsável por permitir a nossa conexão nesse storage do departamento esportivo e também de conexão do nosso Storage Analytics. Lembra que lá dentro do nosso Storage Analytics tinha uma pasta chamada Land Zone. Então, nesse contexto, o linked server ele permitiu a conexão nessas duas fontes, tanto no diretório do departamento esportivo, quanto no nosso diretório de Land Zone. Sendo assim, bem sucinto no assunto, nós podemos dizer que o linked server ele funciona como um conector. Beleza? Então, vamos ver o que diz a definição aqui, né? Os linked servers foram desenvolvidos com o intuito de permitir que estabelecermos uma conexão com as mais diferentes fontes de armazenamento de dados. Dessa forma, como eu falei para vocês, né? Podemos dizer que eles atuam como conectores, tá ok? E agora, lembra do nosso Integration Runtime? Que nós configuramos uma do tipo self-hosted, fizemos a instalação na máquina que nós estamos fazendo esse nosso treinamento, e nós temos uma outra Integration Runtime que ela é nativa do Data Factory, ou seja, ela é utilizada para conectar com qualquer fonte dentro do próprio Azure. Então, lá você tem uma Integration Runtime do tipo Azure, e nós temos também configurada uma Integration do tipo Self-Hosted, que essa Integration Runtime ela vai nos auxiliar a buscar arquivos nessa máquina local que nós estamos trabalhando, conectar no SQL Server que nós temos local também on-premise. Então, o Integration Runtime, assim como o Linked Server funciona como um conector, a Runtime ela funciona como um túnel, permitindo a conexão entre esse mundo externo e o mundo cloud, né? Então, assim, de certa forma, né, passando pelos três tipos de IR, né? A IR do tipo Azure, ela é utilizada quando estamos usando os recursos do próprio Azure. A Self-Hosted, ela permite a conexão com o mundo externo, né? E a última, que é do tipo SSIS, ela é responsável por permitir que o Azure Data Factory realize a execução de pacotes Integration Service em um ambiente on-premise, tá ok? Voltando lá no nosso exemplo anterior, para que o Azure Data Factory conecte com o servidor on-premise, o que nós vamos precisar ter instalado nele? Muito bem, uma Integration Runtime. E se for em um storage dentro do próprio Azure, nós vamos usar a IR do tipo Azure. Ah, eu tenho um pacote do Integration Runtime e vou precisar que ele seja executado uma vez por semana. Qual é a runtime que eu vou ter que botar? Aí eu vou ter que botar a runtime do tipo SSIS, tá ok? E quando nós falamos dos datasets, o que você acha que nós estamos falando? Você lembra?
Então, nós definimos o quê? Que o dataset é o que? É o nosso objetivo final, ou seja, eu preciso conectar na storage do departamento esportivo. Para quê? Eu preciso pegar o arquivo de jogador. Então, assim, o linked server é o que? É essa conexão com o storage do departamento esportivo. E o dataset vai ser o que? Vai ser o nosso arquivo de jogadores em si, ou seja, nós podemos dizer que ele é o nosso dado de grosso modo, beleza? Então vamos lá. O nosso dataset, ele vai ser sempre o nosso objetivo. O nosso linked server é o que? É a forma como nós vamos nos conectar a uma origem de dados. E a IR, a Integration Runtime, dependendo do contexto, ela pode ser de um dos 3 tipos existentes: Azure, Self-Hosted ou SSIS, tá ok? E quando a gente está falando num contexto de uma pipeline de dados, né, podemos dizer que nós temos componentes que são obrigatórios. Concorda comigo? Por exemplo, se eu preciso extrair um dado de um banco de dados, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um linked server para a origem e um linked server para o destino. Eu preciso ter um dataset para a origem e um dataset para o destino, tá ok? Hoje eu estou falando para vocês que nós precisamos ter um para cada. Mais à frente nós vamos aprender a trabalhar com o conceito de objetos genéricos. Por exemplo, lembra que nós criamos um dataset para acessar. Nós criamos, na verdade, 2 linked servers para acessar o mesmo dataset. Desculpa, para acessar o mesmo storage, porém diretórios separados. O que eu poderia estar fazendo? Criar um linked server e na hora que eu estiver utilizando ele, eu dizer que esse linked server vai usar esse parâmetro, que é para quê? Para buscar o dado do departamento esportivo, e esse outro que vai levar o dado para onde? Para a nossa land zone. Então, eu consigo fazer a melhoria no meu processo trabalhando com objetos genéricos. Mas, nesse momento, eu vou estar sempre construindo um para cada para você estar acompanhando esse meu raciocínio, tá? Então, voltando nos componentes obrigatórios, né? Eu sou obrigado a ter um linked server para a origem e para o destino. Eu sou obrigado a ter um dataset para a origem e para o destino. Eu vou ter que ter uma pipeline, que é onde eu vou fazer a orquestração da minha chamada, né? Ou seja, eu vou me conectar na origem e levar para o destino. Aí dentro dessa minha pipeline eu vou ter uma activity, que nesse caso vai ser um copy data. Porém, a minha pipeline, será que ela vai precisar de uma trigger? Não sei. Será qual vai ser a periodicidade dela? Ah, não, isso daqui é só quando solicitarem a execução. Então, eu não vou nem perder meu tempo criando uma trigger. Se ela é on demand, eu vou deixar a pipeline disponível. Precisou, abre um ticket, eu vou lá e executo. Ou o próprio usuário tem autonomia de acessar e realizar a carga. Beleza? Então, falamos sobre linked server, falamos sobre runtime, falamos sobre trigger e falamos também sobre dataset. Agora, vamos analisar essa imagem aqui comigo, né? Pensa só. O que eu tenho que fazer, né? Ela é bem parecida com aquela imagem do exemplo anterior, né? Só que qual é a diferença dela, né? Lá eu estava levando de um storage para o mesmo storage, porém em diretórios diferentes, né? Eu pegava do departamento esportivo e levava para o departamento, para a land zone. Nesse nosso exemplo aqui não, ó. Eu vou precisar acessar um file service
um file server on-premise, ou seja, se ele é on-premise, eu vou precisar de quê? Muito bem, eu vou precisar utilizar a minha Integration Runtime Self-Hosted que eu criei, porque eu vou estar utilizando o Data Factory, que fica na cloud da Azure, e ele vai precisar acessar o mundo externo. Então, se ele vai acessar o mundo externo, ele vai ter que fazer a utilização dessa IR. E no final, o que ele vai estar fazendo? Ele vai pegar esse arquivo e vai ter que persistir no nosso SQL Server on-premise. Vamos ver como é que isso funciona? Então, ó, de cara eu já sei que eu vou precisar fazer o quê? Criar 2 linked server. E depois vou precisar fazer o quê? Criar 2 datasets. Ah, eu vou precisar utilizar uma integration runtime porque eu vou estar acessando o mundo externo. Será que eu vou precisar criar uma trigger? Não sei, mas eu vou criar, porque eu não sei o que o meu usuário vai fazer. Quando eu crio uma trigger, eu também tenho a opção de deixar ela desabilitada. Então vai ser isso que eu vou fazer. Eu vou criar a minha pipeline de dados, porém vou deixar ela paradinha lá. Então vamos lá. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Vamos lá. Lembra, nosso ambiente Data Factory agora ele está protegido. Então, eu não posso iniciar o desenvolvimento em cima da branch master. Eu vou ter que criar uma branch puxando os dados da master, fazer o meu desenvolvimento, homologar, estando certo, aí sim eu faço a promoção desse desenvolvimento para o ambiente produtivo. Tá ok? Vamos lá então. Vamos começar devagarzinho, sem pressa. Tá ok? Vamos lá. O primeiro passo que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Nova branch. Vou botar ADF treinamento 02. Vou puxar os dados da master. Tá ok? Observe que as pipelines estão aqui. Vamos acessar lá o nosso GitHub de novo. Vamos ver como é que tá. Vamos ver se a nossa branch ela foi criada. Ó, ADF treinamento. Então, ela tá lá. Vamos lá então. O que nós vamos precisar fazer, né? Onde que nós vamos encontrar esse arquivo que nós vamos estar trabalhando no nosso exemplo, tá? Eu vou usar um repositório de dados, que é o repositório eleitoral. Ele tem diversas fontes de dados que você pode estar trabalhando. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em candidatos. Vou baixar o CSV dele, tá ok? E vou estar trabalhando em cima desse arquivo, tá bom? Vamos ver. Esses dados, eles já estão disponíveis aqui, ó. Tá vendo? Eu vou trabalhar, por exemplo, com o arquivo Brasil, que é onde ele concentra todos os dados de todos os candidatos do Brasil, ok? Vamos lá então. No seu caso, você vai clicar aqui em explorar. Clica nesse linkzinho aqui. O arquivo é realizado um download dele, tá? Ele vem na forma de zip. Eu te compactei o meu arquivo dentro desse diretório aqui, treinamento. E vamos lá, né?
Vamos voltar para o nosso Data Factory. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer, vamos voltar aqui na nossa apresentação, né? É o quê? Preciso criar 2 linked server. Vamos lá. Linked server, ele vai estar aqui em Manager. Vamos clicar aqui, linked server. Ó, linked server. Arquivo. Candidato. Opa, estou escrevendo errado. No lugar errado. Aqui. Aqui. Ele vai estar nessa. Aí aqui ele vamos ver em qual local eu consigo encontrar esse nosso arquivo. Vamos lá. Ele fica aqui. Vamos pegar o nosso usuário. Link de server com conexão testada. Vamos mandar criar. Próxima alteração que nós vamos fazer, na verdade, não é nem alteração, é criação, é com o nosso SQL Server, tá? Só que antes eu vou realizar a criação de um usuário para a gente poder fazer a conexão, tá ok? Eu não vou criar esse usuário com níveis de privilégio, eu vou botar ele com o maior nível de privilégios possíveis, tá? Estarei criando ele como sysadmin. Realmente para não ter problema com de permissionamento e tal. Vamos fazer um teste com a conexão. Conectado com sucesso. Vamos voltar para a nossa criação do link de server para esse nosso servidor SQL Server On-Premise. Ok? Vamos lá. Mesma coisa. Database. SQL Server. Vou botar aqui, ó. Server. SQL Server Premise. Vou trocar a runtime. Deixo verificar o nome do servidor para poder ficar certinho. Vamos seguindo aqui. O nome do nosso banco de dados é ADF. Vamos fazer um teste.
Vamos verificar o erro que ocorreu aqui. O problema ocorreu porque aqui no nome eu havia colocado com 2 barras. Quando mandei fazer a conexão, ele vai dar um erro. Vamos remover uma das barras. E a conexão será realizada com sucesso. Beleza, vamos criar o nosso linked server. O linked server ele já tem a sua publicação imediata, independente da o request ser feita ou não, tá? Por isso que ele apresenta essa mensagem pra gente, tá ok? Já é a segunda vez que ele apresenta e como eu não expliquei no outro, eu tô reforçando nesse vídeo aqui, tá? Então, concluindo essa configuração aqui, o próximo passo é a criação do dataset. Então, mesma coisa, vamos clicar aqui. Nós vamos estar buscando um arquivo. Esse arquivo é um CSV. Esse CSV nós vamos encontrar ele nesse servidor aqui, tá ok? Deixa eu botar aqui dataset, arquivo, candidato. Deixa eu fazer um outro passo aqui. Eu acho que eu não realizei, que é a cópia desse nosso arquivo de candidato para o diretório que está na nossa unidade. Ah, não, eu já coloquei o arquivo aqui. Então, beleza. Vamos verificar se a gente está conseguindo acessar. Ó. Acessamos o servidor já. Conseguimos ter acesso aqui à pasta arquivo. E agora nós estamos explorando aqui, ó. Então a nossa conexão vai ser com esse arquivo daqui. Beleza? Então o dataset candidato criado com sucesso. Beleza, vamos salvar aqui. Depois vamos verificar a questão de delimitação, que eu acho que ele aqui é ponto e vírgula. Deixa eu só dar um preview aqui. Vamos ver se vai ficar tudo certinho. Beleza. Deixa eu só alterar o encode aqui para 1252 para não aparecer aqueles caracteres especiais. Estavam aparecendo. Vamos verificar, tá vendo? Ó? Pontuação certinha. O esquema serão as colunas. Vamos mandar ele limpar e importar de novo. Opa, desculpa, fiz errado. Tá vendo? Ele já separou colunas e linhas. Não tem nenhuma parametrização. Vamos salvar o nosso dataset. O outro dataset é já na nossa tabela
trazer para cá de volta o SQL Server. Porém, vamos precisar criar a nossa tabela candidato primeiro. Tá ok. Vamos mandar executar o comando para ele criar a tabela. Vamos observar aqui. A nossa tabela está vazia. Vamos agora criar o nosso dataset para o SQL Server. Vamos selecionar o nosso linked server. Então aqui vai ser dataset SQL Server db candidato. Vamos selecionar a nossa tabela de candidato. Ok. Vamos ver as colunas, tá vendo? As colunas tudo certinho. Vamos mandar salvar. Então aqui já temos ó, o nosso linked server configurado, o nosso dataset configurado. O próximo passo agora então é criar a nossa pipeline. Vamos lá. Vamos dar um nome para ela aqui. Pipeline importa arquivo candidato. Copy data. Copy data. Importa arquivo candidato. O nosso source vai ser o arquivo candidato. O nosso sync, nossa tabela. No mapping, nós podemos mandar realizar aqui a importação do esquema. Ele vai importar o esquema das duas fontes e automaticamente ele já faz o map. Nesse momento aqui, você também não é obrigado a carregar tudo, tá? Você pode definir, por exemplo, que aqui da tabela de candidato, você só quer carregar o nome do candidato, o código do candidato e qual cargo que ele está se candidatando, tá? Você não necessariamente precisa seguir essa importação de todos. Porém, nesse nosso exemplo daqui, nós vamos importar toda a massa de dados, tá ok? Beleza, ó, já configuramos link de server para os nossos casos. Já criamos o nosso dataset, nossa pipeline, e agora nós vamos realizar a execução dela, tá ok? Vamos lá. Carregando, aqui você consegue, clicando nessa lupinha, observar como é que os dados estão trafegando, tá? Quando um arquivo é muito grande, você consegue ver. Como esse nosso arquivo aqui ele não é tão grande, a gente não consegue acompanhar todo esse fluxo do dado. Tá vendo? Ó? Ele leu 29.314 linhas e escreveu 29.314. Vamos voltar no nosso SQL Server. A tabela estava vazia, agora ela tem. Vamos observar aqui o total.
29.314 linhas. Pois bem, pessoal, aqui nós finalizamos o processo de carga, tá? Para finalizar essa parte, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar uma pull request para poder publicar esse nosso desenvolvimento no nosso ambiente produtivo, tá ok? Vamos lá. Vamos criar a pull request. Vamos alterar isso daqui, ó. Criação, processo, importação, arquivo e de dados. Vou copiar para ficar aqui no comentário também a mesma coisa, tá? Só reforçando, eu não ainda falei dos padrões de desenvolvimento, tá ok? Estou criando de qualquer forma, mas nos próximos vídeos nós vamos estar abordando essa etapa que é muito importante, tá ok? Principalmente quando está trabalhando numa empresa e essa empresa ela tem padrões de desenvolvimento, então é sempre importante você estar por dentro disso, questionando seu dev lead, seu tech lead, para saber qual é o padrão de desenvolvimento da companhia para você não ter retrabalho em seus desenvolvimentos, tá ok? Porque tem empresas que se o seu desenvolvimento estiver fora do padrão, por exemplo, a sua pull request ela não é aprovada, ela é rejeitada e você tem um retrabalho gigantesco para ajustar tudo e colocar dentro do padrão da empresa, tá ok? Então, ó, nossa pull request foi aplicada com sucesso. O último passo para fechar é fazer a exclusão da nossa branch. Basta clicar aqui, foi excluído. Vamos verificar como é que ficou aqui. Vamos voltar na nossa branch master. Vamos clicar em Publish. Isso aqui é mega importante, tá? Depois que você fecha o seu desenvolvimento e volta para Master, é sempre bom você clicar em Publish. E ele vai buscar todos os desenvolvimentos realizados para atualizar o seu ambiente, tá ok? Então observe que ele está aplicando todas as alterações ocorridas no seu ambiente. Tá ok? Então, pessoal, ficamos por aqui, tá ok? Qualquer dúvida, manda um e-mail que a gente vai se falando aí. Grande abraço e até o próximo vídeo.